Boa noite a todos. É com grande alegria, com imenso orgulho que a Academia Mineira de Letras, a Casa de Alfonso de Guimarães, se reúne nesta noite para homenagear um dos intelectuais mais importantes do Brasil, o professor, gramático, filólogo Celso Cunha, que honra Minas Gerais e honra o Brasil. Para esta solenidade, temos a grata satisfação de contar com a presença da professora Silene da Cunha, filha de Celso Cunha, que veio do Rio de Janeiro especialmente para este evento, e de seu marido, o professor Paulo Roberto Pereira, ambos fraternos amigos, que honram esta casa com a sua presença. Esta é uma noite premiada, porque aqui hoje falarão as professoras Ângela Vaz Leão, Letícia Malar e Maria Inês de Moraes Marreco, que dispensam extensas apresentações. Todo mundo do campo das letras conhece a excelência e a qualidade do trabalho consagrado das três oradoras que por esta tribuna passarão, que por esta mesa passarão. Eu quero agradecer a presença de todos, parentes, amigos, familiares do professor Celso Cunha, enfim, agradecer a presença do historiador Caio Bosque, futuro confrade, que nos honra com a sua presença, um dos mais importantes historiadores brasileiros, e tomar a liberdade de rapidamente convidar todos os presentes para a sessão que esta casa realiza amanhã, que é a conferência do professor Edmar Baixa, que vem a Belo Horizonte a meu convite para falar não de economia, mas de seus tios, três dos quais pertenceram a esta casa, os acadêmicos Henriqueta Lisboa, Alaide Lisboa e José Carlos Lisboa, e o professor José Lourenço, marido de Dona Alaide Lisboa. Então, aqui conosco amanhã estará o professor Edmar Baixa. No dia 29, depois de amanhã, aqui estará o escritor cearense, radicado no Distrito Federal, Edmilson Caminha, para fazer a conferência O Mergulho de Pedro Nava na Alma Humana. E, finalmente, encerrando o primeiro semestre, dia 6 de julho, esta casa terá a alegria de receber Ana Ruda Calado, na sessão especial em homenagem ao centenário do escritor Antônio Calado. Então, sejam todos sempre muito bem-vindos. Para compor a mesa, então, em primeiro lugar, eu convido as professoras Ângela Vaz Leão, Letícia Malar e Maria Inês de Moraes Marreco, por favor. Muito obrigada. E, finalmente, convido para também integrar esta mesa a professora Silene da Cunha, que veio especialmente do Rio de Janeiro para esta sessão. Esta casa foi fundada em 1909 por um grupo de 12 jovens intelectuais que se reuniram em Juiz de Fora com o intuito de promover a língua portuguesa, a literatura brasileira, a cultura, a arte, mas também com o intuito de divulgar a memória e a história. É por isso que celebramos sempre o legado dos intelectuais que ajudaram este país a ser o que é e que ajudaram a cultura brasileira a crescer e a ganhar sentido na vida do seu povo. É o que fazemos hoje neste tributo a Celso Cunha. Para falar inicialmente, eu convido a professora doutora Maria Inês de Moraes Marreco, que tem uma longa trajetória de pesquisas e estudos no campo das letras e que, além de estudiosa do tema da literatura, é também uma empreendedora cultural, já que chefia hoje um importante centro cultural na cidade,
sediado no belíssimo palacete da Rua Bernardo Guimarães, 1200, que é um centro de difusão do saber e do conhecimento. Vale a pena conhecer o Centro Cultural dirigido pela professora Maria Inês de Moraes Marreco, que é também integrante da Comissão de Língua Portuguesa do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Então, com a palavra, se quiser falar da tribuna, é bem-vinda, ou se quiser falar da mesa também, é bem-vinda. Com a palavra, a professora Maria Inês de Moraes Marreco. Boa noite a todos. Ilustríssimo presidente da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, Dr. Rogério Tavares, ilustríssima professora doutora Ângela Vaz Leão, minha querida professora, ilustríssima professora doutora Letícia Malar, ilustríssima professora doutora Silene da Cunha Pereira. Senhoras e senhores, a Academia Mineira de Letras se inspirou hoje nos valores de permanência da língua portuguesa, o que nos autoriza a proclamar nosso reconhecimento a Celso Ferreira Cunha, intelectual que espargiu esperança e confiança no que de melhor o espírito humano emprestou a nossos destinos, a educação. Como filólogo profundo conhecedor da história da língua, destemido, passou pelos meandros dessa trajetória ao dedicar seus primeiros trabalhos ao português arcaico. Lutou por seu ideal. Como medievalista consagrado, foi considerado modelo pela crítica brasileira, postulando com firmeza pelo que se destinara a realizar. Como ensaísta, deixou valiosas reflexões, língua portuguesa e realidade brasileira, a questão da norma culta brasileira, uma política do idioma, conservação e inovação do português no Brasil, língua, nação e alienação, e em torno do conceito de brasileirismo. Como gramático, desde o Manual de Português, em 1965, aos roteiros para vários níveis de ensino, à missão de educador pelas obras, Gramática do Português Contemporâneo, Gramática Moderna, Gramática da Língua Portuguesa, Nova Gramática do Português Contemporâneo. Observemos, pois, nos títulos destes trabalhos, as palavras recorrentes: contemporânea, moderna, nova, inovação e alienação, e realidade brasileira. Com uma carreira gloriosa no mundo literário, detentor de inúmeros títulos e honrarias por seus excepcionais méritos intelectuais, Celso Ferreira Cunha orgulhava-se mesmo ser reconhecido como professor, seguindo o pai Tristão da Cunha, o avô Benjamin Ferreira da Cunha e sendo seguido pela filha Silene da Cunha Pereira. Nem os cargos de relevo que ocupou no cenário nacional sobrepujaram as alegrias que permeou no magistério. Raros empenharam-se em servir a cultura brasileira, as causas inspiradoras do seu ideal como ele. Generoso se ofereceu por inteiro ao ofício de professor, legando-nos o amor à língua. Abstenho-me de falar da densa e opulenta biografia deste erudito, zelador das normas gramaticais, protagonista num comício das lutas em defesa da língua portuguesa, posto que teremos aqui, com certeza, duas professoras do mais alto quilate da literatura e da intelectualidade mineira, a doutora Ângela Vaz Leão e a doutora Letícia Malar. Seria uma pretensão muito grande minha. Rendo, pois, a minha homenagem ao professor Celso Cunha. Ivo Castro, em Celso Cunha, o não gramático, ao se referir à gramática, pontuou, cito Ivo Castro, é normativa, isto é, procura não deixar qualquer dúvida ao leitor sobre o grau de obrigatoriedade facultativa ou inadmissibilidade de determinada forma de construção, mas não toma para critério desses juízos nem a norma padrão brasileira, como acontecia nos gramáticas anteriores, nem a norma padrão portuguesa,
Em vez disso, toma por campo todas as variantes da língua portuguesa. Assim, podemos inferir que o não gramático, atribuído a Celso Cunha pelo linguista, nos autoriza a acreditar que o gramático, embora tenha elaborado seu trabalho sob bases normativas, não se opunha à diversificação, se considerarmos, tradicionalmente, que uma gramática normativa emite diretivas unidirecionais. Logo, podemos acreditar na força e na atualidade do pensamento do nosso homenageado, em sua avaliação de que o ensino não deveria permanecer direcionado ora pelo reacionarismo historicista, ora pelo jacobismo nacionalista, e sim tomar como referência um equilíbrio entre eles. Não uma relação de superioridade ou inferioridade entre as normas, mas como sintoma de vitalidade do idioma, garantindo, em nome da intercomunicação efetiva de seus falantes, a unidade, sem enfraquecer-lhe a expressividade. E cito o eminente professor: daí ser de toda a conveniência que se propiciem condições ao educando para que ele se assenhoreie progressivamente do dialeto prestigioso, sem que seja violentado com a desorganização ou a destruição do seu vernáculo, do qual continuará a servir-se nas situações mais íntimas. Celso Cunha, além de acreditar que a flexibilização da língua ampliaria a intercomunicação, demonstrou o quanto permanece atual sua preocupação com a unidade linguística brasileira e, por extensão, portuguesa. Unidade na variedade, garantindo a inteireza do idioma, sem renunciar à sua pluralidade perceptível nas variantes regionais e nacionais. Afinal, a língua é a manifestação concreta do temperamento psicológico e cultural de um povo. Senhoras e senhores, peço-lhes licença para destacar o professor. Apoiada pelas palavras citadas e advogando a causa da conveniência de se propiciar melhores condições aos nossos educandos, acrescento a essas melhorias a necessidade das mudanças nas escolas. Há alguns dias recebi um vídeo que me instigou, mais ainda, a abordar tal tema. Provavelmente muitos o viram. Dizia o orador que, para Albert Einstein, todos nós somos gênios, mas que, se não permitirmos aos nossos alunos demonstrarem sua criatividade, estaremos julgando-os como peixes, incapazes de subir em árvores ou correrem algumas milhas. Eles viverão toda a vida sentindo-se imbecis. E acusava a escola de transformar milhões de pessoas em robôs, levando-nos a pensar que eram imbecis como seres pensantes, desrespeitando sua individualidade e tornando-se intelectualmente abusiva. Para provar seus argumentos, o palestrante fez uso de cartazes nos quais apresentou a figura de um telefone de 150 anos atrás e um telefone atual. Depois ele fez uma apresentação de um carro de 150 anos atrás e um carro de hoje, completamente diferentes. Logo após, ele fez uma demonstração de uma sala de aula de 150 anos atrás e uma sala de aula de hoje, idênticas. Nada mudou em mais de um século. Fazendo uma breve análise da escola, concluiu que essa foi feita para treinar pessoas para trabalhar em fábricas. Tento citá-lo. O que explica colocar as crianças em filas, dar a elas pequenos intervalos para comerem, pedirem para que fiquem sentadas, levantarem a mão se quiserem falar, como se fossem forminhas de bolo ou bonés. E as fazerem competir por um A nas provas, a mesma letra A que determina a qualidade de produtos. E ainda dizerem que devem pensar. Eu sei, naquele tempo tudo era diferente, mas nos dias de hoje não precisamos fabricar robôs zumbis. O mundo mudou. Precisamos agora de pessoas que pensem de forma criativa, inovadora e independente, com a habilidade de se conectar. Então, por que tratar todos da mesma forma, como se fossem bonés nas cabeças?
Como fazer da educação uma ação inspiradora e que realmente motive os estudantes a serem proativos no processo de aprendizado? Os cientistas dizem que não existem 2 cérebros iguais. Qualquer pai ou mãe de mais de 2 filhos pode confirmar isto. Se um médico prescreve o mesmo remédio para todos os seus pacientes, os resultados serão trágicos. E quando falamos da escola, é isso que acontece. Práticas educacionais arcaicas, onde um professor fica em pé na frente de muitas crianças e ensina a mesma coisa, da mesma forma. Será que isto ainda pode funcionar? Como romper com a lógica linear e promover uma abordagem participativa e sistêmica? E mais, não nos esqueçamos de como são tratados os professores. Professores são verdadeiros heróis, que muitas vezes são considerados culpados pelo desenvolvimento dos seus alunos ou responsabilizados pela indisciplina, pela falta de respeito ou educação, quando esse não é o real problema. Eles trabalham em um sistema sem muitas opções ou direitos. Os currículos são criados por políticos, muitos desses que nunca deram uma aula na vida. São obcecados por provas e testes, pensam que uma prova de múltipla escolha pode determinar o sucesso. Lembremos-nos de D. Pedro II, em Conselhos à Regente, publicado em 1958, quase 80 anos após ter sido escrito. Educação é a maior necessidade do povo brasileiro. E, ao falar dos educadores, acrescentou: o maior escrúpulo na escolha para tão vulnerável cargo é pouco. Senhoras e senhores, por mais que estejamos passando por uma fase de falta de esperança no sistema, tenhamos esperança nas pessoas. Se conseguimos customizar outros sistemas, carros, páginas no Facebook, então é nosso dever fazer o mesmo com a educação, dar um upgrade, mudar. Claro que matemática, geografia, história e ciências são importantes, mas não mais do que arte, dança. Vamos dar chances iguais ao dom de todos, acabar com esse espírito antigo da escola, porque isso é inútil. Os recursos humanos são como os recursos naturais, não estão à superfície, precisamos procurá-los. Temos que reconhecer que o talento dos homens é muito diversificado. As pessoas têm aptidões diferentes. Afinal, estamos preparando nossas crianças para o futuro ou para o passado? Sei que isso tudo pode parecer um sonho, mas países como a Finlândia, por exemplo, estão fazendo coisas incríveis. Eles encurtaram o tempo na escola, os professores são bem remunerados, não existe lição de casa e estão investindo todas as fichas em colaboração ao invés de competição. O sistema educacional deles supera a de qualquer outro no mundo. Alguns outros lugares, como Singapura, estão avançando rapidamente. Sabemos que os sistemas de ensino estão sofrendo algumas modificações, sim, mas não são suficientes. Tais reformas já não são eficazes. Precisamos não só de evolução, mas de revolução do ensino. E, dando eco às palavras de Abraham Lincoln, no Congresso, em 1862, registro: os dogmas do passado, calmo, não são adequados a um presente tempestuoso. A ocasião é extraordinariamente difícil e nós temos que nos elevar com essa ocasião. Isto é, pensarmos em agir de uma nova maneira. Sejamos francos. Os professores devem ganhar tanto quanto os médicos, porque se um médico pode realizar uma cirurgia cardíaca e salvar uma criança, um bom professor pode tocar o coração daquela criança e fazer com que ela se sinta verdadeiramente viva. Enquanto os estudantes são 20% da população, ao mesmo tempo, são 100% do nosso futuro. Portanto, vamos escutar os seus sonhos. Um mundo em que os peixes não mais serão obrigados e forçados a subir em árvores. Vamos tocar o coração de cada aluno em cada sala de aula,
capacitando-os para exporem suas fragilidades e proporcionando-lhes um mundo compelido a ampliar cada vez mais o intercurso de suas ideias. O fixo está morto. Não há apenas um caminho, mas precisamos nos mexer. Nesta sala estão pessoas extraordinárias nas áreas dos negócios, da multimídia, da internet, que, se aliadas ao talento igualmente extraordinário dos professores, podem oferecer oportunidades para revolucionar o ensino. Envolvam-se. Isto será vital, não só para nós, como para o futuro de nossos filhos e netos. Para encerrar, dando vulto ao sonho, cito um breve poema de Yeats. Tivesse eu os tecidos bordados dos céus, lavrados com o ouro e a prata da luz, os tecidos azuis e turvos e de breu, da noite, da luz e da meia-luz, estenderia estes tecidos a teus pés. Mas eu, que sou pobre, apenas tenho os sonhos. São os meus sonhos que estendi a teus pés. Sê suave ao pisar os meus sonhos. Todos os dias, em todos os lugares, as nossas crianças estendem os sonhos aos nossos pés. Sejamos suaves ao pisar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marinês de Moraes Marreco, pela belíssima oração com que presenteou este público. Vamos ouvir agora a professora doutora Letícia Malar, professora emérita da UFMG, que nos honra com a sua presença. Letícia. Alô? Ouvindo? Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao Rogério Faria Tavares o convite para participar desta solenidade. Conheci bastante o professor Celso Cunha, porque ele era um dos maiores amigos do meu falecido companheiro Wilton Cardoso, e daí, então, a minha alegria de estar também nessa mesa, na companhia da Silene, da minha eterna professora Ângela e da minha amiga Maria Inês. O Rogério me sugeriu que falasse, no máximo, 20 minutos, e o meu texto se chama Os Livros Didáticos de Celso Cunha. Na bibliografia completa de Celso Cunha, deparamos com um viés desconhecido por muitos dos admiradores do medievalista, do filólogo e do linguista, o de autor de livros didáticos para crianças e adolescentes. Ele se preocupava com o assunto desde 1948, quando lançou o Português Elementar. 10 anos depois, publicava o Manual de Português, Curso de Admissão, que teve uma edição anual durante 14 anos. Parênteses para os jovens. O curso de admissão, que vigorou de 1931 a 1971, correspondia a um ano de estudos após a conclusão do curso primário e permitia ao estudante ser admitido no curso secundário, donde seu nome, admissão. Durante a juventude, Celso se engajava cada vez mais em suas atividades de magistério, que começou a exercer aos 18 anos no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, mais tarde tornando-se catedrático dele. Esse colégio era a instituição modelo para todo o país. Entretanto, foi na década de 1960 que o filólogo deslanchou na área do manual didático, e certamente influenciado pelo que viu e ouviu nos cargos de administração educacional que ocupou. Secretário-geral de Educação e Cultura do Estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, e membro do Conselho Federal de Educação. Deslanchou por quê? Porque, na primeira metade daquela década, Celso publicou, inicialmente em 2 volumes,
o Manual de Português para as 4 séries ginasiais, hoje correspondentes às 4 últimas séries do ensino fundamental. E, fechando a década, outro manual, mas para o vestibular, logo seguido de um para o primeiro ano do ensino médio, em colaboração com Wilton Cardoso. É sobre os livros para o ginásio que pretendo falar, não por seus aspectos filológicos e linguísticos, mas pela novidade que trazia na seleção de textos literários inspiradores ao ensino da língua portuguesa. Este, conforme os padrões da época, se dividia em 3 grupos: gramática, expressão oral e expressão escrita. Os livros foram adotados no Colégio Estadual de Minas Gerais, atual governador Milton Campos, onde eu lecionava na época. Antes de surgirem, trabalhávamos com didáticos que ignoravam quase que por completo os escritores modernistas. Os meninos, sobretudo da primeira e segunda séries, tinham de aprender a matéria lendo apenas textos de, por exemplo, José de Alencar, Olavo Bilac, Visconde de Toné, Gonçalves Dias, Coelho Neto. Na terceira e quarta séries, a legislação mandava incluir autores portugueses. Aí vinham, junto de brasileiros antigos, portugueses tão antigos quanto Alexandre Herculano, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, entre outros. Assim, os estudantes do curso ginasial, além de não ter aulas de literatura, também não tinham a menor ideia da literatura que existia a partir da segunda década do século XX, aqui e além-mar. Além do mais, havia um porém. Para que um livro didático fosse adotado nos colégios confessionais, que eram a absoluta maioria, ele teria de ser moralmente correto, quer dizer, conter textos pios, assexuados, apolíticos e não portadores de qualquer polêmica. Quando comecei a lecionar no estadual, antes de 1962, que é a data da primeira edição do volume 1 do manual, era este o quadro. Mesmo sendo oficialmente um colégio laico, o livro adotado seguia o diapasão dos colégios religiosos. Era santinho, da autoria de professor em instituições católicas. Mas tenho de reconhecer que era dos melhores disponíveis na praça, escolhido com critério pelo catedrático. Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Observe-se também que os professores não costumavam sugerir nem determinar leituras extra-classe para os alunos. Estas se resumiam aos curtos e antigos textos da antologia do livro didático. Deixe-se claro que me refiro ao que ocorria no Colégio Modelo de Minas Gerais e não tive experiências em outro. Neste contexto, emergem os qualificados manuais de português do Celso Cunha. Na nota prévia do livro para a primeira e segunda série, diz ele, e eu cito: dedicamos especial cuidado à escolha dos textos de leitura e recitação, entremeando alguns já consagrados antologicamente com outros, adequados à formação do gosto literário dos alunos, mas que, pela primeira vez, entram em obras desta natureza. E mais, na explicação prévia do manual para a terceira e quarta séries, informa que predominam os textos de autores do século XX e quase todos testados em estudantes dessas séries. Portanto, ao emergir como autor didático, Celso tinha plena consciência de suas responsabilidades no ensino de português a crianças e adolescentes,
como professor do Colégio Pedro II, onde seguramente testara os textos literários. Assim, nesses manuais de Celso Cunha, existem tipos de texto que eram descartados nas obras didáticas do tempo. Já no capítulo 3º do manual da primeira série, o poema para recitação é o Irene no Céu, de Manuel Bandeira. Ela chama São Pedro de meu branco, o qual diz a ela que não precisa pedir licença para entrar no paraíso. 3 capítulos adiante, Vinícius de Moraes comparece com o poema São Francisco, em que o santo caminha com Jesus Cristinho no colo. Poemas ícones do modernismo, o humor religioso deles se contrapõe, por exemplo, à seriedade melancólica dos textos românticos, entre aspas, nos didáticos da época, sobre a Ave Maria, a Hora do Ângelus, Natal, Deus, Nossa Senhora e outras questões metafísicas. No campo da narrativa, Celso insere a crônica de Rubem Braga sobre o cajueiro, o burrinho pedrez de Guimarães Rosa e a visão do carnaval do Marques Rebelo do romance Marafa. Neste último, brinca-se também com a religiosidade na transcrição de músicas carnavalescas, que eu cito, a propósito do calor carioca. Queria te ver no inferno, sem ventarola. E da chuva atrapalhadora. São Pedro, não seja mau, guarde esta chuva para depois do carnaval. O romance nordestino, de 1930, faz-se representar em peso, com trechos de Graciliano, José Lins, Jorge Amado e Raquel de Queiroz, representações essas inusitadas nos livros escolares dos anos dourados. Há ainda composições anônimas em prosa e verso da cultura popular. Nos 2 volumes para o ginasial, cerca da metade dos textos destinados à leitura e recitação é da autoria de escritores vinculados ao modernismo. Sua temática dialoga com questões concretas, típicas da infância ou da adolescência, ou agencia um viés social que pode despertar alguma consciência crítica. Neste caso, por exemplo, a seca nas visões de Rodolfo Teófilo e Graciliano Ramos. Tudo isso sem qualquer intenção proselitista nem doutrinária. A grande preocupação de Celso foi selecionar para os estudantes textos da melhor literatura e da melhor cultura popular, adequados à idade e ao presumível interesse da menina e do menino. Os textos vêm acompanhados de vocabulário em ordem alfabética, o qual não se limita a apenas um sinônimo. Em muitos casos, ele se constitui em fonte de conhecimentos que ultrapassam o português, numa espécie de antecipação dos mecanismos de busca da internet. Exemplificando, no livro da primeira série, em trecho de Gastão Cruz sobre a fauna americana, o verbete Amazonas, as cavaleiras, diz o seguinte, e eu cito: mulheres guerreiras indígenas que, segundo a tradição, atacaram Orelhana, adiante vai identificá-lo, e seus companheiros junto à foz do Jamundá, quando, em 1541, desciam o rio Amazonas. Lembrando-se da lenda das Amazonas do rio Termodonte, na Ásia, Orelhana deu ao grande rio o nome de tais guerreiras. Desse modo, Celso mata 3 coelhos com uma cajadada, define as cavaleiras, localiza o espaço e a época em que atacaram o capitão espanhol e explica a origem do nome do maior rio brasileiro.
Segundo as instruções baixadas pelo Conselho Federal de Educação, do qual Celso Cunha fez parte, repetimos, que deveriam ser seguidas em todo o território nacional, o ensino gramatical teria de fluir, tanto quanto possível, dos textos. Essas instruções vêm transcritas no início dos manuais. Por isso, o autor didático se via diante de, pelo menos, 3 dificuldades. Primeira, escolher textos que motivassem ao máximo os alunos. Segunda, que os textos pudessem servir para o menino, para o ensino da gramática. E terceira, que esses mesmos textos auxiliassem no desenvolvimento das expressões oral e escrita. Convém observar que, até meados do século XX, os livros de português não eram coloridos, nem preparados por designers, nem tinham ilustrações ou outros recursos visuais para servir de apelo ou empatia com a aprendizagem. Quando muito, apresentavam símbolos ou figuras geométricas bem simples, dentro das quais se acomodavam os elementos a ser memorizados ou destacados. A fonte tipográfica era miúda, para caber o máximo de matéria no mínimo de espaço, a fim de baratear o custo do volume. Não havia distribuição gratuita de livros pelo poder público. Também não se reservavam espaços para o estudante preencher, nem mesmo na parte relativa aos exercícios. O livro escolar devia ser visto como um objeto sagrado, manuseado cuidadosamente apenas para leitura e estudo. Havia professores que repreendiam alunos que seguiam as aulas em livro detonado. Na primeira semana do ano letivo, recebi uma capa artesanal robusta, pois precisava ser mantido em estado máximo de conservação para servir, inclusive, aos irmãos mais novos. No Colégio Sacré-Cœur de Marie, eu, a mais velha de 6 irmãs, estudei no português elementar do Celso Cunha. Salvo enganos de memórias de velhos, foi o meu primeiro contato com a aprendizagem sistematizada do nosso idioma. No colégio, havia uma nota chamada ordem. Para mantê-la no alto, eu, criança no internato, trazia impecáveis os meus livros. Afinal, 5 meninas ainda iriam utilizá-los. O português elementar, visualizo como se fosse hoje, era encapado de papel celofane azul escuro. Diante do quadro exposto, o livro tinha de agradar apenas por seu conteúdo linguístico e por sua capa agregada. Assim, Celso encontrou uma saída. Paralelamente aos clássicos, escolher textos que levassem aos alunos experiências do seu tempo, do seu cotidiano, próximos da sua linguagem, excelentes amostras do discurso literário que se praticava no melhor do modernismo do Brasil e em Portugal. Poucos anos depois, alguns autores didáticos radicalizaram, incluindo em suas obras somente escritores do modernismo brasileiro. A situação invertia-se, creio que para pior. Passava-se ao estudante a ideia de que a literatura brasileira começara em 1922 e, portanto, de que o Brasil não tinha literatura antes. O filólogo percebeu que o alcance dos objetivos definidos pelo Conselho Federal de Educação seria otimizado se trouxesse à cena textos contemporâneos, praticamente meio a meio, em relação aos textos do século XIX. Fui testemunha de que tais objetivos foram alcançados. No calidoscópio de minha memória,
evoco alunos brincando com poeminhas famosos do modernismo e afirmando: este até eu escrevo. E eu incentivava a imitação, na expectativa de que dali poderiam nascer bons escritores. Enxergo, na curva do tempo, garotos familiarizando-se com a literatura rosiana e a poesia drummondiana para, em seguida, tomar liberdades gramaticais em suas próprias redações. Numa destas, uma menina ameaçada de reprovação escreveu: tem uma pedra no meio do meu caminho, minha professora de português. Concluindo, diria que atesto, tanto como aluna quanto como professora, o grande bem que Celso Cunha proporcionou a uma parcela significativa de estudantes brasileiros através de seus manuais didáticos. Mesmo não sendo eu nem um pouco saudosista, diria que, naquela época, não havia necessidade de malabarismos coloridos nem chamativos para levar o estudante a se interessar pela matéria. O livro didático tinha de valer por ele mesmo, pela qualidade e eficiência de seu conteúdo, numa editoração de dia de semana, despojada de plumas e paetês. São, assim, os manuais do Celso Cunha. Muito obrigada. Já são tantas as sessões feitas em homenagem ao professor Celso Cunha na Academia Carioca de Letras, no PEN Clube do Brasil, na Academia Luz Brasileira, se não me engano, Teófilo Otoni, agora na nossa Academia Mineira de Letras, que provavelmente já há textos valiosíssimos para um próximo número das revistas das respectivas entidades e, quem sabe, até para uma publicação especial. Enfim, essa é uma abordagem inédita, né, Silene? Muito bem. E muito bom. Vamos agora ouvir a professora Ângela Vaz Leão. Excelentíssimo senhor Dr. Rogério Tavares, representando aqui toda a Academia Mineira de Letras, minhas queridas colegas da mesa, prezadas senhoras, prezados senhores. Falar de Celso Cunha foi a tarefa que a Academia Mineira de Letras me encomendou para hoje. Tarefa difícil para quem manteve com Celso Cunha tipos diversos de relações ao longo de anos e anos. De quem falar? De qual Celso Cunha falar? Do colega que sempre me distinguiu entre os vários colegas da Universidade Federal de Minas Gerais? Do amigo que, com sua admirável esposa, Sinira, sempre me abriu as portas de sua casa, onde comi o melhor feijão tropeiro do mundo? Do mestre que foi meu examinador em 2 acirradas defesas de tese, a primeira para o concurso de livre docência de língua portuguesa na Universidade Federal de Minas Gerais, e a segunda para o concurso da cátedra da mesma disciplina na mesma universidade. Do filólogo e linguista que enriqueceu a bibliografia brasileira com obras cujo pioneirismo e cujo valor intrínseco são reconhecidos não só nas universidades do mundo lusófono, mas nas universidades de todo o mundo. Ou mais do que isso, do maior de todos os filólogos e linguistas brasileiros, com bibliografia proclamada nos meios científicos internacionais. Ora, como todos veem, é difícil decidir. É difícil até mesmo saber por onde começar.
Começo, então, pelo mais próximo, isto é, voltando à última das qualificações que atribuí a Celso Cunha, o maior de todos os filólogos e linguistas brasileiros. Não seria um parcialismo meu, um exagero de parcialidade, chamá-lo o maior filólogo e linguista brasileiro, quando se pensa em tantos outros nomes que ilustraram a nossa filologia? Penso que não, e me justifico. Como se sabe, o campo da filologia é imenso, já que abrange uma vertente linguística e uma vertente literária. Pensemos, então, nos luminares da filologia brasileira, em ambas as vertentes: Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, Nelson Rossi, Silvia Elia, Eduardo Portela, Antônio Cândido, Segismundo Espina, etc., etc. E procuro, por razões óbvias, não citar nomes de filólogos vivos. Pois bem, de todos os que citei, uns se empenharam e brilharam na ciência linguística, outros na ciência da literatura, mas nenhum, como Celso Cunha, foi um as nas duas vertentes da filologia. Celso Cunha é, pois, para mim, o filólogo por antonomasia. Os dados biográficos de Celso Cunha são por demais conhecidos, mas não custa relembrá-los numa rápida síntese. Procede do clã dos Cunha de Teófilo Otoni. Aos 4 anos de idade, transferiu-se com a família para o Rio de Janeiro, onde passou toda a vida, com as inúmeras intermitências a que o obrigavam viagens de estudo e de trabalho pelo mundo afora. Tinha 18 anos quando começou a lecionar e nunca mais deixou o ambiente universitário. Graduou-se com o bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais e a licenciatura em Letras Clássicas. Daí veio a sua primeira publicação em livro, intitulada O Cancioneiro de Paio Gomes Charinho, trovador do século XIII, tese com a qual se titulou doutor em letras e livre-docente em língua portuguesa. Isso em 1945. 11 anos depois, em 1956, obteve a titularidade na Cátedra de Língua Portuguesa da então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde defendeu a tese O Cancioneiro de Martim Codazzi. E assim foi exercendo o magistério superior por mais de 40 anos. Mas não somente em instituições nacionais, como o Colégio Pedro II, a UFRJ e as várias universidades brasileiras que o convocavam para conferências, cursos concentrados e bancas examinadores. Também universidades estrangeiras, como a de Lisboa, em Portugal, a Sorbonne, na França, ou a de Colônia, Köln, na Alemanha. E isso não só durante a vida de Celso Cunha. Em 1989, no prólogo da Miscelânea de Studi in Honore de Aurélio Roncaglia, o seu nome é citado entre os que haviam partido antes de ter saído do prelo aquela publicação. E a citação não é feita por um brasileiro, mas por um italiano. Ed anche Celso ci ha lasciati. Lui, che con sorridente entusiasmo si era assunto il gravoso carico di consolidare la nostra disciplina, la filologia romanza, in terre così lontane dal centro di radiazione, avvicinando così il suo paese a noi e noi ao suo paese. Traduzo. E agora também Celso nos deixou. Ele que, com sorridente entusiasmo, havia chamado para si
apesar da carga de consolidar a nossa disciplina, a filologia românica, em terras tão distantes do centro de radiação, aproximando assim o seu país de nós e nós do seu país. Ao lado de medievalista, Limão, ao labor de medievalista de Celso Cunha, deve a ciência filológica de Portugal e de todo o mundo românico 3 excelentes edições críticas de cancioneiros galego-portugueses, o de Pai Gomes Charinho, o de João Zorro e o de Martim Codar. As discussões de problemas filológicos e as análises textuais que se encontram nesses 3 livros foram, em 1961, incluídos no magistral volume intitulado Estudos de Poética Trovadoresca. Também obras renascentistas, como a de Gil Vicente, Bernardino Ribeiro e Cristóvão Falcão, foram objeto de estudos de filologia e de poética por Celso Cunha. Em 1985, publicando Significância e Movência na Poesia Trovadoresca, o nosso filólogo, em invulgar coerência científica, volta à Idade Média, fazendo o estudo de fatos métricos, de fatos gramaticais e de fatos linguísticos. No Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, organizado e coordenado por Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, o verbete dedicado a Celso Cunha é da autoria de Elza Gonçalves, que destaca a reflexão do nosso filólogo sobre questões teóricas que se encontram na fronteira entre a linguística e a filologia. Nessa linha de trabalho, não se podem esquecer numerosos artigos de Celso Cunha sobre a editoração de textos medievais galego-portugueses. E muito menos não se podem esquecer os manuais de gramática histórica e estilística que escreveu em colaboração. O primeiro deles foi Estilística e Gramática Histórica, em colaboração com o professor da UFMG, Wilton Cardoso de Souza. E o segundo, A Nova Gramática do Português Contemporâneo, em colaboração com a Universidade de Lisboa, Luiz Felipe Lindley Sintra. Com essas rápidas informações, senhores e senhoras, quero desculpar-me pela minha brevidade, devido a problemas de saúde que me assaltaram nos últimos dias e me impediram de trabalhar por mais tempo o meu texto. O que importa é que me faço presente nesta homenagem póstuma ao grande amigo Celso Cunha, dando aqui o meu testemunho de apreço à memória do maior dos nossos filólogos. Maravilha. Privilégio raro para nós desfrutarmos destas 3 belíssimas orações. E agora vamos ouvir a professora Silene da Cunha Pereira. Em nome da família de Celso Cunha e em meu próprio, agradeço a homenagem que a Academia Mineira de Letras presta hoje ao professor, filólogo e gramático, autor de obras capitais sobre o cancioneiro medieval, a lusofonia e o ensino da língua portuguesa.
Agradeço a presença das professoras Ângela Vaz Leão, Letícia Malar e Maria Inês Marreco, que aqui estão para darem seus depoimentos sobre Celso Cunha, de quem tive o privilégio de ser filha. Quero fazer um agradecimento especial ao acadêmico Rogério Farias Tavares, que manteve permanente contato comigo durante a organização deste evento. Agradeço também as pessoas que aqui vieram para homenagear este ilustre mineiro, nascido em Teófilo Otoni, que, apesar de ter vivido no Rio de Janeiro, conservou sempre seu jeito mineiro de ser. Estar hoje aqui, nesta academia, ao lado da professora Ângela Vaz Leão, amiga de meu pai durante toda a vida, a quem desde cedo aprendi a admirar, constitui para mim motivo de muito orgulho e satisfação. A professora Letícia Malar só conheci hoje pessoalmente, mas já conhecia sua obra e também a convivência dela com o professor Wilton Cardoso, e na biblioteca do meu marido acho que a obra toda dela, porque ambos são especialistas nos poetas da Inconfidência. Celso Cunha é o filho mais velho do político e professor Tristão da Cunha e de Júlia Versiani, duas tradicionais famílias do norte e nordeste de Minas. Pelo lado da sua mãe, trata-se de uma família muito antiga de Diamantina. Sua avó materna era irmã do conselheiro Mata Machado, ministro do Império, médico do imperador e primeiro presidente da Câmara dos Deputados. Seu pai, Tristão da Cunha, foi deputado estadual, federal e secretário de Estado nos governos mineiros de Júlio de Carvalho, Juscelino Kubitschek, Clóvis Salgado e Bias Fortes. A política para meu avô era uma função exercida visando ao bem maior do nosso país, particularmente do Estado que o elegera. Assinou em 1943, juntamente com 91 intelectuais, o Manifesto dos Mineiros, carta aberta em defesa da redemocratização e do fim do Estado Novo. Foi um expoente do liberalismo e deixou importante obra de economia política que merece ser republicada. Enquanto meu avô se dedicou à política, meu pai preferiu ser professor, mas herdou de seu pai o tato político e o gosto pelos estudos. Bacharel em Direito e doutor em Letras pela Universidade do Brasil, atual UFRJ, Celso Cunha pertenceu a uma geração marcada pelo nascimento do Curso Superior de Letras do Rio de Janeiro e pela competência e dedicação de alguns exponenciais professores brasileiros, como Antenor Nascentes e Souza da Silveira, e pela onda de modernidade trazida por professores franceses e italianos, emigrados da Europa em consequência da Segunda Guerra. Pelos olhos de Nascentes, seu professor de filologia românica, Celso Cunha vislumbrou os caminhos da dialectologia e do estudo da variante brasileira da língua portuguesa. A Souza da Silveira, seu professor de filologia portuguesa e orientador acadêmico em nível de doutorado, Celso Cunha deveu sua opção pela crítica textual e o gosto pelos cancioneiros medievais. Papai foi professor. Era assim que gostava de ser conhecido e era assim que declarou repetidas vezes preferir ser lembrado. Iniciou sua carreira docente, como vários dos participantes aqui já disseram, no Colégio Pedro II aos 17 para 18 anos. E conquistou, segundo suas palavras, aspas,
pelas estradas largas e democráticas da competição pública, duas das cátedras de maior responsabilidade do ensino da língua do país. A do Colégio Pedro II, a representar a tradição centenária enobrecida pelos filólogos do passado, e a da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, a esperança no destino dos estudos do idioma. Nas universidades por onde andou, alunos e professores foram seduzidos pela sua prodigiosa cultura, pela sua gentileza e generosidade, pelo seu jeito mineiro de ser. Foi sempre um conciliador. Era difícil arrancar dele um não. Sobre este traço mineiro da sua personalidade, poderia fazer minhas as palavras de Aníbal Machado. Aspas. Discreto e cauteloso, o mineiro raramente diz sim ou não categóricos. Prefere o vamos ver protelatório e reflexivo. Conviveu com grandes linguistas e filólogos do seu tempo, com quem se encontrava em congressos e cursos pelo mundo afora. Com eles trocava correspondência em cartas escritas à mão, em folhas finas, quase transparentes, com sua letra inconfundível, num texto perfeito, com todos os pontos, vírgulas, aspas, tudo no seu devido lugar, como convém a um filólogo rigoroso. Como participante da organização da pós-graduação em Letras da UFRJ, empenhou-se em levar para ministrar em cursos professores estrangeiros e brasileiros de alto nível, como o Wilton Cardoso, amigo dileto não só de meu pai, mas de toda a nossa família, meu orientador de doutorado, com quem escreveu um primoroso livro, Português através de Textos, publicado pela editora Bernardo Álvares, de Belo Horizonte. As preocupações de Celso Cunha com a cultura, o livro e o ensino em nosso país levaram-no a assumir relevantes cargos públicos. A mão do destino o fez conviver com mineiros, mesmo estando fora de Minas. Trabalhou com Rodrigo Melo Franco de Andrade no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando era ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Dirigiu a Biblioteca Nacional quando Juscelino Kubitschek era o presidente da República. Foi secretário de Educação e Cultura do antigo estado da Guanabara, no governo de José Sete Câmara Filho. Pertenceu às principais academias e sociedades científicas, tanto no Brasil quanto no exterior. Entre elas, a Academia Brasileira de Letras, onde foi recebido pelo mestre Abigar Renaud, seu grande amigo e conterrâneo. A Academia Brasileira de Filologia, a Academia Mineira de Letras, a Academia das Ciências de Lisboa, ao PEN Clube do Brasil, e é o patrono da Academia de Letras de Teófilo Otoni. Celso Cunha foi detentor de vários prêmios como educador, homem público e pelo conjunto da sua obra linguístico-filológica. Recebeu condecorações nacionais e internacionais, entre elas a de Honra da Inconfidência, a do Barão do Rio Branco e a Legião de Honra da França. Sua obra apresenta 3 nítidas vertentes: a filológica, a linguística e a didática. A primeira delas é consagrada à lírica trovadoresca, à edição crítica dos jograis e a ensaios sobre versificação galego-portuguesa, de que resultaram 2 primorosos livros: Estudos de Versificação Portuguesa, publicado em Paris em 1982, e Cancioneiros dos Trovadores do Mar,
editado em Lisboa em 1999. Como linguista, escreveu textos extremamente polêmicos, políticos e nacionalistas sobre a expansão e o domínio da língua portuguesa e a sua situação frente aos demais idiomas. Defendeu a variante brasileira e condenou aqueles que a consideravam um dialeto, insurgindo-se contra o controle normativo da nossa língua imposto pelos portugueses. Defendeu o ensino do português com base em textos de autores modernos, como muito bem salientou aqui a professora Letícia Malar, como enfatizou a superior unidade da nossa língua dentro da sua natural diversidade. Nessa linha, publicou vários livros, o primeiro deles, Uma Política do Idioma, que traz um primoroso prefácio de Aires da Mata Machado Filho. Nessa obra, afirma que a quinta língua mais falada, numa extensão que cobre a 7ª parte da terra, não pertence nem aos portugueses que a criaram e primeiro a disciplinaram, nem aos brasileiros que constituem seu maior contingente de usuários, mas a todo um conjunto de falantes onde cabem suas fisionomias próprias, Luís de Camões, Machado de Assis e Luandino Vieira. Celso Cunha escreveu na década de 60 uma série didática, de que foi falada aqui hoje, intitulada Manual de Português, com o objetivo de ensinar a língua pelos textos de autores modernos, a fim de formar o gosto literário dos alunos. Esses livros foram o embrião das suas várias gramáticas. A primeira delas, Gramática do Português Contemporâneo, publicada em Belo Horizonte em 1970 pela editora Bernardo Álvares. Em 1985, saiu simultaneamente no Rio de Janeiro e em Lisboa a nova Gramática do Português Contemporâneo, escrita em colaboração com Lindley Sintra, professor da Universidade de Lisboa. Por essas gramáticas, milhares de brasileiros e portugueses aprenderam e continuam a aprender a nossa língua. Esta homenagem aqui hoje me faz lembrar a casa de meu pai. Um apartamento que mais parecia uma biblioteca, com livros impecavelmente encadernados, que ocupavam todas as paredes do chão ao teto, residência que terminava aos pés do Cristo Redentor. Sua figura alta e esguia, de falar pausado, projetava uma tranquilidade, uma alegria de existir, numa residência que fervilhava de vida, com mesa farta de comida mineira, cercado da família, mamãe, as 5 filhas, os genros, os netos, e de amigos brasileiros e estrangeiros. Gostava de estar em casa, entre os livros, a família, os alunos e os amigos. Fazia parte dos seus hábitos trabalhar à noite até a chegada do jornal e dormir pela manhã. Passava a noite no seu escritório, lendo e escrevendo. Amava ver o sol nascer. Gostava de conversar e era capaz de manter unida uma roda de amigos até o fim da noite. Sem se impor, era de modo natural o centro do grupo, tal o seu espírito de liderança. Sua vocação de professor não se revelava apenas nas salas de aula nem nas conferências, mas também nas simples conversas informais. Contava histórias, falava de viagens, dos congressos, dos amigos, como Wilton Cardoso, de Belo Horizonte, Antônio Salles, de Brasília, Ramon Pinheiro, de Santiago de Compostela, Luiz Felipe Lindley Sintra, de Lisboa, Manuel Alvar, de Madrid, Dionísio Toledo, de Paris. Antônio Salles, cuja amizade com o papai nasceu de uma ida dele ao Rio, em companhia do Wilton Cardoso,
afirmara, aspas, Celso Cunha amava profundamente Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Participavam desse amor Portugal, Espanha, Itália e França, e costumava brincar com ele mesmo, dizendo, Celso, você tem a cabeça em Paris, o coração no Rio de Janeiro e o estômago em Teófilo Otoni. O estômago em Teófilo Otoni. É porque ele sempre, né, apesar de ter viajado o mundo muito, gostava era da comida mineira, né, era do feijão de tropeiro, da carne de porco, carne com quiabo, angu, era essa comida. Papai passou a vida comprando livros, publicando livros, examinando livros. Faria 100 anos em 10 de maio de 2017. Partiu aos 72 anos, mas continua entre nós, no afeto de seus familiares e amigos, na memória de alunos e colegas, na admiração de todos aqueles que se interessam pelo estudo da língua portuguesa em suas diferentes dimensões e nas homenagens que neste ano estão sendo prestadas a ele, como esta aqui hoje. Quero, por fim, agradecer mais uma vez, em nome da minha família, esta homenagem organizada pela Academia Mineira de Letras. As palavras generosas dos componentes desta mesa e a presença de todos aqui que vieram prestigiá-los. Muito obrigada. Como é tradição desta mais que centenária casa, a palavra agora está franqueada àqueles que desejarem fazer algum depoimento em favor da memória do nosso homenageado, o professor Celso Cunha. Eu peço apenas que se identifique e fale no microfone, porque essa sessão é gravada para integrar o acervo audiovisual desta casa. O microfone está com o nosso colega Guto Cortes. Professor Paulo, abre a fila, a lista. Professor Paulo Roberto Pereira, que nos honra muito com a sua presença. À vontade. O senhor quer falar daqui da mesa? Não, eu prefiro ver. Embora meu nome... boa noite. É uma alegria incorporá-lo à mesa, por favor. Eu prefiro ficar em pé. Boa noite. Eu também sou filho de mineiros, sou de uma família do interior também de Minas e tive duas felicidades na vida. Primeiro foi conhecer a Silene na universidade, fomos colegas na UFRJ, claro, paixão à primeira vista, e depois ter tido o privilégio de conviver, não durante toda a minha vida, mas num momento decisivo da minha formação intelectual com o professor Celso Cunha. Eu, que sou um fã de carteirinha da Ângela Vaz Leão, e fiquei muito feliz de reencontrá-la, esta mulher forte, bem símbolo de Minas, que para mim ela falou desse aspecto que mais o professor Celso Cunha me influenciou, que é o lado da filologia, porque eu edito texto, eu sou organizador de obras do Brasil colonial, a Carta de Caminha, a Anchieta, agora estou preparando a edição da obra completa do Manuel da Nóbrega, fiz a edição do principal teatrólogo do século XVIII, luso-brasileiro, Antônio José da Silva, e fiz aquela vasta edição do Euclides da Cunha, a obra completa.
Então, as lições de Celso Cunha foram fundamentais. Eu acho que, se eu não tivesse tido o privilégio não só de ler os estudos dele, mas de ter a mão dele ali para tirar aquelas dúvidas que nós que tratamos esse trabalho com tanta seriedade, né, teria sido muito difícil. Então, está este ano acompanhando a Silene nessas homenagens que o nosso país está prestando ao professor Celso, realmente é muito gratificante, porque nós, os brasileiros, como para repetir Machado, sabemos como a cultura é maltratada em nosso país, como a educação é maltratada. Aqui a minha querida amiga Letícia Malar já falou com a síntese perfeita do que nós passamos. E estar aqui hoje na Academia Mineira, conduzido pela mão generosa do Rogério, é um privilégio para nós, né? Nós conhecemos o Rogério há tão pouco tempo, parece que é a vida toda. Tem aqui na plateia alguns amigos meus que eu tive o privilégio de retornar a ver, o Reinaldo, o Oséias, esse grande intelectual aqui de Belo Horizonte, um homem que faz 1001 atividades. Estar aqui o Newton Figueiredo, irmão dessa figura lendária que é Nelson Figueiredo, que cuidou tanto da preocupação com Minas. Eu acho que eu já falei demais. E agradeço imensamente o privilégio de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Mais depoimentos sobre Celso Cunha? E os depoimentos também podem ser de ordem afetiva, de reminiscências, de lembranças, porque estes também são muito valiosos. Eu sei que há aqui familiares, pessoas que conviveram com Celso, não é, de modo muito estreito. Muito bem. Ok. Professor Caio? Eu quero agradecer, então, mais uma vez, professora Silene, professor Paulo, por terem vindo do Rio de Janeiro especialmente para esta homenagem. É uma homenagem que esta casa, sinceramente, presta a um grande intelectual brasileiro que muito colaborou para a promoção da língua portuguesa e da literatura brasileira. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade, a generosidade das nossas mestras aqui presentes, Ângela Vaz Leão, Letícia Malar, Maria Inês Marreco. Eu peço ao público, para elas, uma salva de palmas com que encerraremos a sessão.